Sabe, existe um conceito na Cabala, que vem dos escritos do Rav Yehuda Ashlag, que pode virar completamente de cabeça para baixo o jeito que a gente vê a realidade. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo radical. Não há ninguém além dele. Isso quer dizer que uma única força, uma só, governa absolutamente tudo o que acontece. Vamos mergulhar juntos no que isso realmente significa. Bom, vamos começar com essa citação que é, no mínimo, desconcertante. Eu cometi aquele pecado porque o Criador me atirou. Vamos parar um instante para pensar nisso. Uma afirmação dessas desafia tudo que a gente acredita sobre livre-arbítrio, sobre responsabilidade, até sobre o que é pecado. É o nosso ponto de partida para uma visão de mundo que, com certeza, vai balançar algumas certezas. E essa ideia vai muito além de simplesmente acreditar em Deus, sabe? A proposta aqui é que não existem forças competindo no universo. Não é bem contra o mal, não é o acaso, e não é nem a nossa própria vontade agindo por conta própria. É uma coisa só. Uma única força benevolente que escreve o roteiro de cada evento, cada pensamento e cada sentimento. Para a gente conseguir entender essa ideia tão profunda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o que significa essa realidade de autoridade única. Depois, a gente vai olhar para o conflito interno que isso causa em nós. Em seguida, vamos entender o papel da fé para resolver esse conflito. E por fim, como isso tudo transforma o nosso desejo e basicamente reinventa o nosso mundo. Ok, primeira parte. Uma realidade radical. Vamos mergulhar de cabeça nessa ideia de que uma única força comanda tudo, sem nenhuma, absolutamente nenhuma, exceção. O que é, então, essa tal de autoridade singular? Significa que absolutamente nada acontece por acaso. Pensa só, do movimento das galáxias até aquele pensamento mais rápido que cruza nossa mente, tudo mesmo é uma expressão da vontade e da ação dessa única força. Simplesmente não tem espaço para outra influência. E é aqui que vem o ponto que talvez seja o mais difícil de aceitar. Por quê? Se isso for verdade, então até os nossos erros, as nossas falhas, sabe? Aqueles momentos em que a gente se sente lá no fundo do poço, nada disso acontece por acidente ou por nossa culpa. São eventos orquestrados, com um propósito escondido que a gente precisa desvendar. Segunda parte, as duas autoridades. Agora, se existe só uma autoridade, por que a gente se sente em conflito o tempo todo? Essa filosofia vai direto no coração da experiência humana, aquela batalha interna entre a nossa vontade e um propósito que parece ser maior. Esse slide aqui mostra o conflito de um jeito muito claro. Na coluna da esquerda está a nossa percepção do dia a dia. Um mundo de múltiplas autoridades, onde a nossa vontade, a nossa razão, o nosso desejo de benefício próprio, tudo isso parece estar no comando. Já na direita está a realidade que a Cabala propõe. Uma autoridade única, onde a fé anula a razão e o objetivo passa a ser o benefício do Criador. A jornada é sair da ilusão da esquerda para chegar na realidade da direita. E qual é a raiz desse sentimento de separação, dessa ilusão de múltiplas autoridades? O texto aponta direto para a vontade de receber para si mesmo. É o nosso impulso natural de buscar benefícios só para a gente. É o motorzinho que cria a sensação de que somos uma autoridade independente e que nos coloca nesse conflito constante com a realidade da autoridade única. Terceira parte, o trabalho da fé. E então, como é que se resolve esse conflito interno? Como a gente fecha esse abismo entre a nossa percepção e essa realidade tão radical? A resposta está num trabalho interior bem específico. E a ferramenta para isso é fundamental de entender. Não se trata de crença cega de jeito nenhum ou de abandonar a lógica. Se trata do que os escritos chamam de fé acima da razão. É um exercício consciente, poderoso, de escolher acreditar na autoridade única, principalmente naqueles momentos em que os nossos sentidos e a nossa mente estão gritando o contrário. É um ato de transcender a própria percepção limitada. E como a gente alcança essa fé? Os escritos descrevem um processo de oração completa. E olha, não é só pedir alguma coisa. Primeiro, é preciso esgotar todas as próprias forças, tentar de tudo. Só quando se chega no ponto da exaustão e se percebe que nenhuma outra força no mundo pode ajudar, só aí é que nasce uma oração que vem de verdade do fundo do coração. E é essa oração que conecta de verdade. Essa citação antiga ilustra esse momento de um jeito perfeito. As lágrimas aqui são um símbolo da rendição total, de quando todos os outros portões, da lógica, do esforço, da ajuda de outras pessoas, se fecharam.
É nesse estado de completa vulnerabilidade que a conexão mais forte com a autoridade única pode finalmente acontecer. Quarta parte, transformando o desejo. E qual é o objetivo de todo esse trabalho, afinal? É uma transformação profunda, lá na raiz da nossa própria natureza. Aqui a gente vê o contraste essencial. A nossa natureza básica é a de receber pra gente. A natureza do Criador é a de doar. Todo o trabalho espiritual busca transformar o nosso desejo de receber em um desejo de doar, de se assemelhar a essa força criadora. A metáfora que eles usam é poderosa. O nosso egoísmo se anula como a chama de uma vela diante de uma tocha quando a gente entra em contato com a natureza da doação. Existe um termo para esse estado de pura doação, lishma. Significa agir pelo nome dela, ou seja, fazer as coisas com o único propósito de se alinhar com a natureza doadora do Criador, sem nenhum pensamento de recompensa pessoal. É a expressão máxima dessa transformação. E essa citação resume perfeitamente a atitude interna necessária. É uma declaração de intenção. Anular a própria autoridade, a própria agenda e escolher viver não mais para si, mas para se alinhar com a fonte de toda a realidade. E chegamos na quinta e última parte, o mundo reimaginado. Mas como seria um mundo se a gente realmente vivesse com essa percepção? Como isso mudaria a nossa experiência do dia a dia? Essa linha do tempo resume a jornada toda. A gente começa no conflito, com aquela sensação de divisão por múltiplas autoridades. Através do esforço da fé e da oração, a gente alcança o alinhamento, anulando o desejo de receber só para si. E o destino final é a plenitude, a capacidade de ver e sentir a autoridade única em absolutamente tudo. E o que acontece quando se vive a partir dessa percepção? Os grandes paradoxos da vida começam a fazer sentido. Cada queda se revela um impulso para uma subida maior. Cada contradição se torna uma oportunidade para descobrir a grandeza do Criador. E o sofrimento deixa de ser uma punição e passa a ser visto como uma correção amorosa, um guia de volta para o caminho certo. Como dizem os escritos, é justamente através das contradições que se descobre a grandeza do Criador. Os desafios não são erros no sistema, eles são o sistema, as ferramentas perfeitas para o nosso crescimento e a nossa conexão. Então, o ponto principal para a gente guardar é este: nada é aleatório. Cada alegria, cada dor, cada desafio e cada vitória é uma mensagem pessoal, uma comunicação direta de uma fonte única e benevolente que está constantemente nos guiando para o nosso propósito final. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se tudo vem de uma única fonte boa, qual é o sentido da nossa luta? Por que as coisas são tão difíceis, né? Talvez a resposta seja que a luta não é para mudar o que acontece lá fora. A verdadeira luta é para mudar a forma como a gente enxerga o que acontece, aqui dentro. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise assim, bem profunda, de um texto espiritual. Um artigo que parte de uma ideia que, olha, parece simples, mas que vira o nosso mundo de cabeça para baixo. É verdade. A gente está falando do primeiro artigo do livro Shamati, do Rav Yehuda Ashlag. E o título já diz tudo. Não há mais ninguém além dele. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender isso. Porque o texto já abre com essa frase, não há mais ninguém além dele, e a minha primeira reação é, como assim? A gente olha para o mundo e vê caos, vê o bem e o mal, forças que parecem totalmente opostas. Como dá para conciliar a realidade que a gente vive com essa ideia de que só existe uma força no comando de tudo? Essa é a questão que a gente quer destrinchar hoje. E é justamente aí que o texto começa. A resposta que ele dá é que toda essa contradição que a gente vê, todo esse caos não é um acidente, é de propósito, faz parte do plano. Certo. Essa é uma afirmação bem ousada. O texto diz que não existe outra força no mundo que possa fazer qualquer coisa contra a vontade do Criador. Mas e tudo aquilo que a gente vê que parece negar a espiritualidade, o que o texto chama de casa superior? De onde vêm essas coisas? Então, elas vêm da mesma fonte. Segundo o texto, isso não é um defeito, mas um mecanismo. Ele usa uma terminologia bem específica. A esquerda rejeita e a direita aproxima. E é super importante dizer que isso não tem nada, absolutamente nada a ver com política. Certo.
Direita aqui são as forças que nos puxam para a espiritualidade e esquerda as que nos empurram para longe. E o ponto radical é que essa rejeição da esquerda é vista como uma correção. Espera um pouco, vamos com calma aqui. Você quer dizer que o Criador, essa força única, envia ativamente para a gente pensamentos, desejos, situações que nos afastam dele? Exato. Isso parece um jogo um pouco estranho. Por que ele faria isso? Qual é o propósito de empurrar a gente para longe só para depois puxar de volta? O propósito é o próprio trabalho. O texto sugere que sem resistência não tem crescimento, sabe? Esses pensamentos contrários, essa sensação de distância, eles são enviados para que a pessoa veja com clareza que ela ainda não está em unidade com essa força. Ah, entendi. Então o obstáculo não está lá para a gente falhar. Não. Mas para dar algo para a gente superar. Exatamente isso. O ato de superar é o trabalho espiritual em si. O texto até diz que a pessoa percebe que é impossível avançar, nem que seja uma vírgula, se não for através de um esforço que vai acima da razão. E o que seria esse acima da razão? É tipo, agir com fé mesmo quando a lógica diz: isso é inútil, não vai dar em nada, não tem sentido. Perfeito. Acima da razão é quando a sua lógica se esgota. É quando você pensa, olha, pela minha análise, isso é impossível, eu não tenho força, não vejo como isso pode dar certo. E mesmo assim, você tenta. Você age como se fosse possível, se baseando só naquela premissa. Não há mais ninguém além dele. É aí que a transformação acontece. Ok, a lógica. Por mais difícil que seja, acho que estou começando a pegar. Mas isso me leva para outra questão. Se tudo, absolutamente tudo, vem do Criador, a ajuda e o obstáculo, qual é o nosso papel de verdade? O texto é muito claro. Ele diz que a gente não consegue alcançar essa natureza de doar, de altruísmo, sozinho. Que isso é um presente de Deus. Se no final tudo depende de um presente, por que tanto esforço? Parece um beco sem saída, né? Então, é o paradoxo central. E o texto aborda isso com uma citação clássica. Não cabe a ti completar a obra, e não estás livre de te ocupares dela. O seu esforço não é para alcançar a meta por conta própria. Isso seria impossível segundo o texto. Então, para que ele serve? O propósito do esforço é outro. É criar uma necessidade, uma falta. É construir dentro de si um desejo tão real, tão profundo por ajuda, que esse desejo se torna a sua oração mais genuína. Ah, então peraí. A luta é o que faz a oração ser de verdade, é isso? Não é só pedir por pedir. Exato. É chegar num ponto de esgotamento depois de tentar de tudo e perceber lá no fundo, eu não consigo fazer isso sozinho. E aí o pedido de ajuda não é mais uma formalidade, é vital. Exatamente. O texto fala que a oração tem que ser completa, vir do fundo do coração. E como você sabe que ela vem do fundo do coração? O texto responde: só depois que você exerceu todas as forças à sua disposição e isso não o ajudou. Nossa! O esforço não gera o resultado direto. Ele constrói o que a gente chama na Kabbalah de Kli, um recipiente, um vaso. Um recipiente? Pensem em tentar encher de água um copo que não existe. Você pode jogar água o dia inteiro. Nada vai ficar ali. O esforço de tentar, de lotar, de falhar, é o que metaforicamente constrói o copo. É o que cria a capacidade de receber. Entendi. A gente geralmente foca na água, no resultado, na paz. Mas o texto diz, foque em construir o copo. Sem o esforço, não existe recipiente para receber o presente. Isso é tão contrário a tudo que a gente aprende. A nossa cultura diz que o esforço gera o resultado. Trabalhe duro e você terá sucesso. A ideia de que o esforço serve só para criar um espaço vazio para outra coisa preencher, isso é... uau! É uma virada de chave completa. O esforço não é a causa do sucesso, ele é a causa da necessidade de ajuda, que por sua vez permite que a ajuda chegue. Certo. E durante esse processo todo, o texto fala muito dos nossos estados internos, das subidas e descidas. A armadilha na subida é fácil de ver. As coisas dão certo, a gente sente aquele bom sabor no trabalho e o ego já grita: olha como eu sou bom, eu consegui. O que o texto alerta sobre isso? O alerta é direto. Mesmo nesse estado de euforia, não se deve nunca atribuir o sucesso a si mesmo.
é preciso lembrar que foi favorecido pelo Criador. O perigo mortal, espiritualmente falando, é acreditar que há outro que opera além do Criador. E esse outro, no caso, seria o nosso próprio eu. Exatamente. Atribuir o sucesso a si mesmo é, na prática, negar a ideia inicial de que só existe uma força. Ok, entendi a armadilha na subida. Mas, sendo sincero, a descida é onde a maioria de nós passa mais tempo, né? Aquele sentimento de que nada funciona, de distância, de fracasso. Como o texto lida com essa sensação que é tão humana? E aqui vem a mudança de perspectiva mais radical de todas. Em vez de se lamentar pela sua dor, pelo seu sentimento de distância, o que o texto chama de egoísmo, de receber para benefício próprio, a pessoa deveria direcionar o lamento para o exílio da Shekinah, o exílio da divindade. Na teoria isso é lindo, mas na prática, quando alguém está sofrendo, dizer não se preocupe com a sua dor, se preocupe com a dor de Deus, isso não são um pouco invalidante? Como fazer essa mudança sem parecer que se está negando o próprio sofrimento? Ótima pergunta, porque toca no centro da técnica que o texto oferece. Não se trata de negar a dor, é recontextualizar. Ele usa uma analogia poderosa. Imagina que um órgão pequeno do seu corpo está doendo, sei lá, um dedo. A dor principal, a que realmente importa, não é a sensação ali no dedo. É o que o cérebro e o coração, o ser humano inteiro, sentem por causa daquele dedo. A dor do todo é infinitamente maior que a da parte. E a analogia continua, dizendo que nós somos só um órgão da Santa Shekinah, a alma coletiva. Então a nossa dor pessoal de estarmos distantes é só uma fração minúscula da dor da própria divindade por ter seus órgãos separados dela. Frê, porque eu, uma parte dela, estou desconectada, a pessoa consegue algo incrível. Ela é poupada de cair na armadilha do desejo de receber para si mesma. A dor, que era fonte de egoísmo, vira um ponto de conexão com o todo. Não é negar o sofrimento, é usá-lo como uma ponte. Uau, isso é profundo. Então tá, toda essa luta, essa construção do recipiente, essa reinterpretação da dor, aonde isso tudo leva? Qual é o objetivo final? Um estado de paz permanente, sem problemas? E é aqui que o texto puxa o tapete debaixo dos nossos pés mais uma vez. A lógica fica completamente contra-intuitiva. O objetivo não é um estado de felicidade estática. O verdadeiro prêmio, o objetivo de tudo, é o contato com o Criador que nasce dessa luta. Espera um pouco, estou tentando acompanhar. O texto diz que se alguém finalmente atinge a certeza absoluta, o que ele chama de providência particular, e vê com clareza que o Criador faz tudo, essa pessoa naturalmente não tem nada a acrescentar, que ela não tem espaço para oração. É exatamente isso. Se a necessidade de ajuda desaparece, o motor de todo o processo desliga. O texto argumenta que é justamente o trabalho, a sensação de precisar de ajuda, de estar perdido sem o Criador, que cria um contato próximo. Nossa. Se você não sente mais essa necessidade, o canal de comunicação se fecha. Você pode ter o conhecimento, mas perde o relacionamento. Isso é inacreditável. Quer dizer que o objetivo não é alcançar a certeza, mas permanecer na busca. Que a perfeição não é a ausência de problemas, mas a capacidade de usar os problemas para criar uma conexão. Exato. É por isso que o texto conclui que os justos, as pessoas mais avançadas, ficam felizes quando encontram um problema, um obstáculo, porque isso significa que eles se tornaram necessitados do Criador de novo e podem reestabelecer aquele contato íntimo. A dificuldade vira a matéria-prima da conexão. Certo. Vamos tentar amarrar tudo isso. A frase "não há mais ninguém além dele" não é um chamado para passividade, para a gente sentar e esperar. É o exato oposto. É um convite para enxergar tudo, sucesso, fracasso, ajuda e principalmente os obstáculos, como parte de um sistema único feito para a gente crescer. E esse crescimento é uma mudança radical na nossa natureza, de receber para si, para doar. O esforço que a gente faz não é para alcançar isso sozinho, é para construir uma necessidade tão real, uma oração tão completa,
que nos abre para receber essa nova natureza como um presente. E, por fim, nossos sentimentos, as subidas e descidas, não são um boletim de notas do nosso desempenho. São oportunidades. A subida é chance de praticar a gratidão. E a descida, a dor da distância, é a oportunidade mais preciosa de todas. A de transformar nossa dor pessoal em conexão e criar a necessidade que gera o contato próximo com o Criador. O que nos deixa com uma última provocação, né? O texto menciona de passagem que com esforço e persistência, o hábito se torna uma segunda natureza. Certo. E isso levanta uma questão fascinante que o texto não responde. Se essa nova vontade de doar se torna de fato uma segunda natureza, quase automática, o que acontece com a luta? Se o conflito interno diminui tanto, a necessidade que cria aquele contato intenso com o Criador também diminui. Como seria um relacionamento com o divino quando a luta não é mais o principal motor da conexão?